Olá, sejam muito bem-vindos ao Estúdio Mais Agro. Estamos na Expo Direto em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Eu sou Luísa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio, produtora rural, e vamos falar agora de um desafio, a anomalia da soja na região sul. Como que está sendo a evolução? Eu estou aqui no estúdio com o Lucas Navarini, que é doutor em fitopatologia. Seja muito bem-vindo com a gente, Lucas. Muito obrigado. E o Pedro Altomar, que é gerente de fungicidas Syngenta Brasil. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos começar contextualizando, Lucas? O que é a anomalia da soja? A anomalia começou com esse nome porque nós passamos por alguns anos com bastante divergência quanto a diagnóstico, se era realmente uma doença fúngica ou não. Ainda temos algumas divergências a nível de Brasil, mas o cenário começou no Mato Grosso, né? Com a volta de um velho agente patogênico em soja conhecido, uma das doenças mais antigas em soja, causada por diaporte, que é uma doença bastante complexa e difícil de entendimento, que ela causa um problema de haste, né? Antigamente era chamado de cancro da haste, hoje eu acho que o nome vai ficar como apodrecimento de grãos e quebramento de plantas, né? E ela tem uma ocorrência dinâmica ao longo do ciclo da soja, um controle muito difícil, e que da história do Brasil, ela foi a doença mais importante da década de 90. Olha. E foi resolvida com resistência genética. E aproveitando esse contexto, é justamente isso que nos leva a esse drama atual, né? Porque teoricamente nós teríamos resistência e a gente não conseguiu identificar de acordo a espécie correta, então o que nós temos hoje é uma nova espécie. Só que entre você perceber em baixa incidência e alegar que aquilo era uma doença que tinha resistência, não era preocupante. Mas vagarosamente, com o passar dos anos, ela veio ganhando espaço, ganhando tamanho, e hoje nós temos um cenário, eu diria, epidêmico, que começou no Mato Grosso, trouxe prejuízo para os agricultores, e hoje a gente tem observado e acompanhado cenários difíceis também aqui no Rio Grande do Sul. Pedro, o que vocês observaram aqui na região? Então, Luísa, acho que antes de falar da região, voltando até mesmo lá no Mato Grosso, quando tudo começou a ocorrer, a Syngenta sempre esteve muito ligada. Então, quando começaram a aparecer os primeiros relatos, né, de perdas de produtividade, grãos avariados, a Syngenta, através do nosso time de campo, coletou muitas amostras. Então, nós temos um laboratório lá em Olambra especializado para fazer análises moleculares, nós recebemos essas amostras. Então a Syngenta ela sempre esteve na vanguarda, né, do caso, vamos dizer assim, anomalia, né, sempre estudando, sempre buscando apoiar o agricultor com soluções. Então nós começamos isso lá no Mato Grosso, Luísa, e respondendo sua pergunta aqui no Rio Grande do Sul, nós identificamos no ano passado 5 casos, e esse ano nós temos dezenas de casos que já foram confirmadas pelo nosso laboratório de análise molecular de Olambra. E tem outras amostras, né, que estão lá para a gente acabar de fechar esses testes e ter aí uma identificação correta, bem como o Navarini colocou, que é importante para a gente poder ajudar. E esses casos são graves? São casos onde as análises, as amostras mostraram que tem a presença do complexo de diaporte, que é o grande causador, vamos dizer assim. Isso, agente causal, né, da problemática. Causal da problemática. Então eu diria que sim, né? É algo que nós precisamos olhar com muito cuidado, porque olhando para o que aconteceu, principalmente no estado do Mato Grosso, é algo que, se nós não tomarmos as medidas preventivas, né, necessárias, pode ser tão pior como hoje os danos ocasionados por ferrugem, que já são históricos aqui, corriqueiros no Rio Grande do Sul. Você trouxe um ponto importante, então foi muito grave no Mato Grosso? Tomou uma abrangência muito grande, mas ainda como uma doença monocíclica localizado, né? Então tem lugares que o prejuízo da soja chegou na faixa de 50%, e eu digo não só o prejuízo em produtividade, mas também na entrega do produto, né? O produtor entregou um grão com alto grau de apodrecimento, que também gera um desconto financeiro muito forte, e um prejuízo muito alto. Numa região que historicamente era, entre aspas, fácil produzir soja quanto a manejo de doenças, em virtude do vazio sanitário, plantio precoce, plantio cedo, não sofria com a incidência de ferrugem, né? E agora a gente vê que essa problemática, mesmo em anos como teve o próprio Mato Grosso, que estamos falando agora aqui, mais seco, ela também se apresentou, também foi difícil. Então a gente tem observado que é um cenário que é uma doença complexa e que está tomando um corpo nacional,
E importante que nós devemos trazer mais pesquisadores e mais instituições para ajudar na pesquisa. Como o Pedro disse, a Syngenta está de parabéns, ela tem estado na vanguarda disso. E um desafio que a gente tem é, inclusive, até quanto a marcadores moleculares para, de fato, separar as espécies, né? Porque esse foi o dilema inicial, na minha opinião. Você acreditar que é uma outra espécie, mas aí ela é essa ou não é aquela, e enfim, é confuso, é difícil, né? E a gente tem tentado ajudar nisso. Então vamos lá, explica para mim como que a gente identifica a anomalia. O que a gente observa de fato é, primeiro, um sintoma na haste, né? Que você consegue observar em diferentes fases da planta, conforme a agressividade. Às vezes Qual que é esse sintoma? São, primeiro, na região do epicótilo, que é do lívaco do nó cotiledonar até o nó do V1, você vê uma certa constrição nessa região, ela fica mais estreita. Em alguns casos, há a formação de pequenas estrias, em alguns casos não. E aqui no sul, que a gente está detectando o Diaporte longicula, outra espécie diferente da do Mato Grosso, que é o Diaporte weckeri, a gente tem observado estrias longas e negras, bem mais nítido de ser identificado. Então, como tem essa variação, tanto do cerrado quanto para cá, há a formação de estrias, às vezes não há a formação de estrias, mas a consequência que deixa todo mundo com medo é o apodrecimento de grãos, que tem uma relação direta com a patogênese desse cenário, dessa doença. Então, o que a gente está agora no Rio Grande do Sul tentando entender, aprender e acompanhar em lavoura comercial é ver se o que a gente observou de sintomas de haste vai também apresentar apodrecimento de grãos. Esse é o nosso maior receio. Porque se acontecer o que aconteceu no Mato Grosso, aqui nesse estado também, nós temos um desafio muito grande de pesquisa, de teste, para trazer ferramentas para manejo. Uma curiosidade, quando a gente tem um problema, né, em um estado brasileiro, é normal que essa disseminação aconteça para os outros estados? Consegue parar isso? Isso é de forma rápida? Quando a gente considerava a ferrugem, por exemplo, o que acontece? A ferrugem é uma doença que a gente chama de policíclica, né? A cada semana ela é um ciclo de vida novo. Então ela produz muito esporo, o esporo ele é aerotransportado, o vento leva a longas distâncias. E nós temos mais de 40 milhões de hectares de soja. Então todo cantinho tem soja para assim, preservar esse fungo e disseminá-lo, né? Então dentro de uma safra, sim, a gente gera uma epidemia de ferrugem. Agora esse fungo ele é um fungo que fica no solo, fica na palhada, na matéria orgânica. E ele é um fungo muito conhecido há muito tempo. Ele tem duas fases, né? A fase imperfeita, que é a fomopsis, que é a seca da ácida vagem, geográfica, uma doença muito comum em soja, que não causa dano, mas muito presente há muito tempo, diria aí 30 anos tem na soja. Tem trabalhos, tem publicações, e a fase perfeita desse fungo, que é o Diaporte, que está causando essa problemática atual. Então, ao longo dos anos, eu acredito que a gente acabou selecionando espécies ou biótipos mais virulentos desse fungo, que veio ao ponto hoje de culminar numa epidemia agressiva, né, dentro da nossa cultura da soja, que nós não víamos no passado. Então, eu não digo que ele está se espalhando, ele está se manifestando em diferentes regiões de uma outra forma, por ser um fungo já muito presente no cenário de monocultura de soja. E aí eu vou te perguntar, quando que que esse fungo ataca? Qual que é a época? Como que a gente consegue identificar? É isso que tem muita discussão, né? Eu tenho a minha opinião, mas se tu perguntar aí para 10 fitopatologistas, cada um tem uma opinião divergente. Sério? Né? Mas a gente tem observado a nível de campo que existe uma porta de entrada, ou seja, a janela de infecção é no início, nos primeiros dias da soja, preferencialmente na região do epicótilo, como eu comentei, acima do nó cotiledonar, nos primeiros 20, 30 dias da cultura. Por que a gente conclui isso? Porque quando tu usa ferramentas químicas, fungicidas aplicados nessa janela de 20 a 25 dias, você consegue um controle. Quando você atrasa a aplicação ou não usa fungicidas, você tem a apresentação dos sintomas. Então, através de trabalhos de pesquisa, de lavouras comerciais e outros cenários que eu visitei, a minha experiência de Brasil, eu concluo que essa fase inicial ela é importantíssima para o manejo. E aí, como que a Syngenta educa esse produtor, Pedro, num cenário desse, para ele ter esse entendimento, já que é algo novo, né? Apesar de vir aí do passado, mas é algo novo. Sim, perfeito. Então, Luísa, para que nós possamos levar informação para o campo, nós, desde quando surgiu essa problemática, nós iniciamos uma série de estudos e trabalhos para tentar entender onde que o controle químico teria a maior resposta, né? E de lá para cá, assim como o Lucas bem trouxe, nós identificamos que as primeiras aplicações de fungicidas
principalmente a base de carboxamidas, ali no início, que é onde ela infecta a planta, é onde nós temos as melhores respostas. E de lá para cá a gente tem tentado, através do nosso time de marketing e do departamento técnico de mercado, pesquisa e o time comercial, levar essa mensagem ao campo. Então hoje a gente tem vários materiais técnicos para tentar suportar o agricultor, né, com boas práticas, que dentro dessas boas práticas o controle químico é uma das mais efetivas hoje, reconhecidamente, até pela classe de pesquisadores. Legal. E Lucas, as mudanças climáticas afetam? Acreditamos que sim, e também torna complexo, porque essas doenças que têm um comportamento endofítico, que é um assunto muito longo, ela sofre uma influência maior do estresse que o hospedeiro passa do que só o clima favorecendo. Então não é só o excesso de chuvas que vai causar mais anomalia. Muitas vezes uma seca com calor extremo, como aconteceu, 15 dias de sol a 40 graus. Isso é um estresse muito forte para a planta de soja, que também pode desencadear anomalia. Então ela se torna difícil de entendimento e a gente tem que tentar trazer uma informação mais clara para o agricultor, porque se tu falar de clima, se chover vai dar, se der seca vai dar, se der calor vai dar, se der frio vai dar. Mas ela se relaciona muito ao estresse que o hospedeiro vive. Então a gente tem que ter estratégias que mitiguem o estresse do hospedeiro, estratégias de manejo, de fertilidade, certamente irão contribuir com a otimização dos manejos dessa doença. Luísa, eu diria que, ouvindo o professor falar aqui sobre esses fatores, que é uma espécie de seguro, né, Navarini? A gente tem que comprar um seguro, podendo ter ou não ter, mas se tiver, esse seguro vai valer preparado. A pena. Exatamente, que são bons fungicidas. A gente não é aquela coisa, a gente nunca quer usar, né? Nunca mas a quer gente usar. Tem que ter. Exato, mas se um dia precisar, né, tá bem preparado. Então é fazer de forma preventiva mesmo, né? O produtor ele tem que ser eficiente, né? Hoje não só na soja, no milho a gente vê esse cenário que você tem que resguardar muito a proteção da planta nos primeiros dias. Porque mesmo que não ocorra doença, você tem essa segurança. Se você não fizer, quando você começar a observar sintomas, você não tem alternativas. Você vai ficar assistindo o prejuízo evoluir na tua área. Então esse que é o dilema hoje, que eu diria que o sojicultor brasileiro, além de entender o que está fazendo, ele tem que ter muita coragem para agir da forma que a soja seja capaz de entregar o resultado que ele espera, né? E Navarini, você tem ideia de quais seriam os impactos econômicos? O meu medo é o cenário de apodrecimento tomar um corpo maior, porque o apodrecimento do grão colhido, ele segue progredindo no armazém. Então, dentro de 2 a 4 meses, a gente pode aumentar até mais do que 10%. Por exemplo, se uma região toda do Rio Grande do Sul tiver anomalia, em média, algum produtor tem, outro não tem, enfim. Mas esse recebimento de grãos recebeu lá 1 milhão de sacas de soja, fechou aqueles silos com 10% de podridão. Até eles comercializarem e exportarem, pode passar de 20% de grão comprometido. Então isso compromete todo o negócio que envolve o grão da soja, toda a cadeia. E essa é a grande preocupação que a gente tem levantado e tentado informar, né, para tentar minimizar esse potencial risco que a gente está vivendo. Então a gente pode falar aí dos principais desafios nesse momento? Eu vejo que hoje, Luiz, olhando para o cenário de doenças da cultura da soja, o agricultor ele sabe manejar as doenças que elas são históricas, né? Uma ferrugem, as próprias manchas, né? Por mais que a gente possa ter percalços no manejo, mas hoje você tem-se um conhecimento muito grande, até mesmo dentro da classe científica, sobre como manejar. Acho que a anomalia é algo muito novo. Vou usar um exemplo aqui. Nós falamos bastante de carboxamidas, que são essenciais para o manejo de anomalia, mas nós sabemos que algumas carboxamidas, como o solatenol, que é presente dentro do Elatos, da Syngenta, do Mitrio e do Alad, ele tem uma eficácia maior do que as outras carboxamidas do mercado. Então, é algo muito incipiente que a gente precisa massificar essa comunicação, massificar a importância, até mesmo sobre um melhor manejo a ser feito, não só no que diz respeito a time, a época de aplicação, mas a produtos, como eu disse aqui há pouco, né? Então, eu vejo dessa maneira. É um desafio que ele não é só prático lá no campo, mas é um desafio de conscientização. E o Navarini pode falar melhor, mas já chegando no Rio Grande do Sul, na região sul do país, na safra passada, e tendo, não sei qual que é a visão do Navarini, pode complementar, de como isso pode se espalhar daqui para frente.
mas eu acho que fica maior ainda, porque a gente sai de uma região localizada e vem para o Brasil como um todo. Esse ano, no meu giro que eu já tenho, esse ano acho que fecha a 9ª safra que eu dou esse giro no Brasil, né? Começa no Mato Grosso, que planta mais cedo, vai para Bahia, Tocantins, Nordeste, enfim. Eu observei esse ano no estado da Bahia, no Tocantins, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então observei com bastante incidência e não muita dificuldade de encontrar sintomas de diaporte. Então isso nos preocupa, né? E a gente não sabe como vai evoluir. Espero que não evolua muito, mas estamos com afinco aí estudando e fazendo pesquisa para trazer ferramentas e alternativas de manejo para o agricultor. Legal, acho que nós passamos por todos os pontos aqui, né? Desde explicar o que é essa anomalia, a necessidade do produtor trabalhar de forma efetiva e preventiva na lavoura dele estar atento às informações que está chegando. Para a gente fechar, eu queria que vocês deixassem então uma dica para esse produtor. Legal. A dica, Luísa, é que caso ele queira aprofundar mais sobre o assunto, para procurar um profissional da Syngenta. Nossos profissionais eles estão capacitados hoje para responder quaisquer tipo de dúvidas, aprofundar um pouco mais, né? E uma mensagem para o produtor é que ele não deixe de fazer o manejo de fungicidas, né? Procure comprar fungicidas bons, que tenham uma eficiência não só para as doenças que hoje elas são conhecidas, mas também para uma anomalia que pode ser que venha a ocasionar danos, tá? Então, acho que são os principais recados. E aí, Navarine? O agricultor é muito visual, né? Então eu diria para vocês aí, agricultor, principalmente o gaúcho aí, né? O colono, que ele vá olhar a lavoura, né? Porque a melhor escola para tu entender o que você precisa fazer na safra que vem e ele vai olhar bem na base, o que você tá vendo agora. É isso aí. Eu diria assim, ó, vai dar uma olhada na roça, olha a base, olha os talos da soja, lá o pé da soja. Se tiver umas listrinhas pretas, abre o olho e fica cuidando se vai ter grão podre ou não. Se você perceber isso, até na colheita perceber alguma coisa de grão podre, entenda que você pode estar vivendo esse problema, procure se informar, como o Pedro disse, e vá em busca de manejo. Porque se ocorrer de uma forma mais grave, você pode ter um prejuízo que muitas vezes não vai conseguir pagar as contas. Então, temos uma oportunidade agora dele olhar em casa mesmo. Tá? Então, vamos acompanhando e contem comigo aí para ajudá-los. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Estúdio Mais Agro. É sempre muito bom a gente ter esse compartilhamento de conhecimento e poder mostrar para o produtor, né, quais são as tendências, qual a atenção que ele deve ter nesse momento da safra e como que ele deve agir para de fato conseguir altas produtividades, porque é isso que a gente quer, né? Justamente. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.